Caros alunos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Que bom podemos estar aqui dando continuidade ao nosso curso Como se tornar um cristão fiel. E hoje com a lição de número 18, com o tema Recompensas e Castigo Eterno. Um dos conceitos mais difíceis para as nossas mentes assimilarem é a eternidade, uma existência sem fim. Tudo em nosso universo físico que vemos e tocamos teve um começo e terá um fim. Portanto, tentar entender o conceito da eternidade pode ser frustrante. Podemos concordar prontamente com Deus para que Ele nos conceda os céus com suas maravilhas, embora reconheçamos que o que fizemos nessa curta vida não nos tem dado o direito de existir por toda a eternidade. Ao mesmo tempo, podemos contestar os horrores do inferno, pensando que fizemos nessa curta vida não pode ter sido tão ruim a ponto de merecermos o castigo eterno. Alguns cometem o erro de pensar que o castigo eterno não se harmoniza com o amor, a misericórdia e a graça de Deus. Sendo assim, procuram interpretar a Bíblia de maneira consistente com o conceito de um Deus que é apenas bondoso, gentil, indulgente. Por exemplo, 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Fecham os olhos para o outro lado de Deus. Ele também é o Deus de ira e de vingança. Ele odeia a iniquidade e demonstra severidade. Romanos capítulo 11, versículo 22, que diz: Considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permanecereis, doutra sorte também tu serás cortado. Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz: Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. O tratamento de Deus para com os desobedientes mostra que ele é capaz de aplicar castigo severo. Aqueles que veem Deus apenas como um Deus de amor, infelizmente fecham os olhos para seu ardente desprezo pelo pecado e seu castigo aos que não submetem à sua vontade. Como será o castigo? A Bíblia ensina que o castigo dos ímpios no fim dos tempos será para sempre. Os que rejeitam a graça de Deus mediante a nova aliança serão considerados merecedores do castigo, pior do que foi administrado aos israelitas, que violaram a lei de Moisés. Hebreus capítulo 10, versículo 29, que diz: Com mais severo castigo julgam vocês. Merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Visto que a morte era o pior castigo dado aos que violaram a lei de Moisés. Deveria haver um castigo mais terrível ainda do que a morte? Este castigo é o inferno. Castigo real. Inferno é um lugar de verdade, mencionado exclusivamente por Jesus, exceto por outra referência em Tiago capítulo 3, versículo 6, que diz: Ora, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Deve-se notar uma diferença óbvia entre Hades, que é o lugar intermediário para os mortos, e o inferno, o lugar onde os ímpios serão punidos. Que tipo de castigo há de se esperar no inferno? O que os desobedientes podem aguardar? Aqueles que forem para o inferno
serão apartados, separados de Deus. Mateus capítulo 7, versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Aqueles que forem para o inferno serão castigados, banidos da presença de Deus. Segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Isso pode indicar que Deus não o verá, nem ouvirá, nem lhes ajudará. O inferno é um lugar de tormento com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Sofrerão a ira de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 5. Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulado ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Tudo o que se diz sobre o inferno é terrivelmente mau. Nada se diz de bom. Aqueles que forem para lá terão que se associar-se para sempre com todas as pessoas más que já viveram e também com o diabo e seus anjos. Quem irá para o inferno? A Bíblia diz que irão para o inferno aqueles que foram castigados. Paulo os descreveu como os teimosos, os de corações que não se arrependido, os facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça, e os que praticam o mal. Romanos capítulo 2, versículo 5, 8 e versículo 9. Paulo também escreveu que incluísse entre eles os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor, segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Nosso maior objetivo deve ser alcançar o céu e escapar do castigo eterno. Uma promessa animadora. Uma promessa animadora que Jesus fez é: grande o vosso galardão ou recompensa no céu. Mateus capítulo 5, versículo 12, que diz: alegre-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Nós que somos cristãos temos a esperança de uma vida no céu que é muito excede esta glória, a qual é uma bênção que torna compensador ser um cristão fiel. O Novo Testamento nos dá muito pelo que esperar. O céu, no sentido de lar eterno dos salvos. A esperança de um lar celestial traz alegria aos cristãos. Romanos capítulo 12, versículo 12, que diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Nossa esperança, porém, é de um lugar eterno no céu. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. O que haverá no céu? A Bíblia usa símbolos para nos ajudar a compreender o céu. O céu não terá elementos de que precisamos aqui na terra, como o sol, a lua ou a lâmpada, nem haverá noite lá, pois o Cordeiro, Jesus Cristo, será a luz. Apocalipse capítulo 21, versículo 23, que diz:
A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Nunca mais nós separemos de Deus, pois Deus habita com eles e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que diz: Então ouvi uma grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão seus povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. O trono de Deus e o Cordeiro estarão lá, e por causa disso, nenhuma tribulação haverá lá. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos os servirão. Haverá somente justiça em nosso novo lugar de habitação. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Quem irá para o céu? As glórias do céu não são dadas com base no mérito, mas com base na graça. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 16, que diz: Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Não podemos nos gabar por termos ganho o céu pelas boas obras. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não por obras da justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O céu nos será dado como herança. Uma herança não se adquire, é um presente. Os herdeiros são os filhos de Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17, que diz: O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Caros alunos, concluímos essa lição e com a reflexão. As descrições na Bíblia que Deus castigará para sempre os que não obedecem e vivem de desacordo com as Escrituras são terríveis. Com isso, nos motiva a buscar agradar a Deus e obedecer a Ele em tudo. Precisamos nos esforçar e cada vez mais ser um cristão fiel. Desta forma, nós tornamos filhos de Deus e herdeiros dos céus, mediante a fé e o batismo. Que Deus nos abençoe.